Você com certeza está por dentro de um dos maiores lançamentos dos últimos tempos, que é Duna Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve. Um grande sucesso de bilheteria, público, crítica, uma adaptação que traz esse universo extremamente complexo, escrito por Frank Herbert, uma ficção científica colocada por muitos no panteão como a maior ficção científica de todos os tempos, mas que por muito tempo ocupou um espaço de ser uma obra impossível de se adaptar. E a história mais curiosa, mais interessante por trás do universo de Duna e suas adaptações é, sem dúvida nenhuma, a história de Duna de Jodorowsky. E é justamente sobre esse grande épico que acabou nunca sendo realizado que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu queria agradecer do fundo do coração todo mundo que está acompanhando essa nova fase aqui no canal. Os vídeos estão tendo uma resposta maravilhosa de todos vocês. Eu tenho tentado responder ao máximo os comentários, os elogios. Agradeço demais, pessoal. Como eu disse no começo do ano, eu espero poder fazer o meu melhor ano aqui no canal, trazendo os melhores vídeos possíveis, tudo para vocês. Então, meu muito obrigado, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, isso ajuda muito o meu trabalho. Então, agora vamos falar sobre esse projeto gigantesco que acabou nunca vendo a luz do dia, mas que ganhou um documentário interessantíssimo lançado em 2013, que aumentou ainda mais a mística por trás de toda essa história, trazendo de fato a confirmação de muitos mitos que na verdade são histórias reais. É tão surreal o processo por trás de Duna de Jodorowsky que para muitos, durante muito tempo, era apenas um mito, um filme que falava-se e tudo mais, mas de fato ele chegou muito perto de existir. É importante então começar apresentando quem é Alejandro Jodorowsky, se é que isso é possível, porque esse diretor é uma das figuras artísticas mais interessantes que eu já vi na minha vida. Um homem interessantíssimo, um artista que segue até hoje postando no seu Instagram as suas atividades, os projetos que ele vem realizando fora das mídias sociais, compartilhando muito do seu conhecimento em todos os domingos de descanso, trazendo textos maravilhosos. Recomendo que vocês sigam o Jodorowsky no Instagram. Mas é um artista que começa a sua carreira no teatro, obras que buscavam não só a performance, trazendo desafios ali para o público, indo sempre em direção à vanguarda, um grande provocador, um artista que tem uma conexão com o lado oculto, místico da experiência humana dentro dessa terra. Ele acabou virando um dos maiores especialistas em tarô, inclusive eu tenho aqui o livro do Jodorowsky sobre o tarô. É um especialista, como ele também faz tiragens de tarô para um outro diretor muito famoso que muitos de vocês que me acompanham aqui no canal gostam, que é o Nicholas Winding Refn, diretor de Drive. Sempre antes de fazer um projeto ele vai tirar cartas de tarô com o Jodorowsky. Ele inclusive está no documentário. O Alejandro Jodorowsky acabou fazendo 10 filmes ao longo de toda a sua carreira, e os maiores destaques são para El Topo e A Montanha Sagrada. Dois filmes que, se você tiver a oportunidade de assistir, eu super recomendo, porque eles são uma excepcional apresentação do quão raro é esse diretor, o quão difícil seria colocar em palavras o que ele propõe para o público. Como eu disse para vocês, é um grande artista, um provocador, não conhecia limites em relação à sua criatividade, o que ele colocaria na tela, tinha realmente uma visão épica das coisas, era um diretor muito conectado a outras esferas da mente humana. Ele fez a vida toda essa conexão de várias formas diferentes e, no fim das contas, podemos colocá-lo no panteão de um dos grandes artistas que já realizaram obras cinematográficas dentro da história do cinema. É um diretor que conseguiu um certo sucesso com A Montanha Sagrada, El Topo, suficientes para que o projeto de Duna fosse levado muito a sério pelo seu produtor. O Michel Sedux era não só produtor, mas também amigo do Jodorowsky, deu carta branca para que esse diretor pudesse realizar os seus filmes e estava ali por trás na produção, colocando realmente muito dinheiro dentro do projeto de Duna de Jodorowsky. Quando nós pensamos em uma adaptação de Duna, para todo mundo que já teve contato com o livro, para quem já leu, até para quem já tentou ler, Duna é um livro bastante complexo, não é uma adaptação fácil. Quando nós estamos
estamos falando de uma ficção científica como essas, com vários fãs, fica mais difícil ainda, porque a adaptação por si só já seria difícil, mas criar uma adaptação que de fato faça jus àquela história e aos fãs fica ainda mais complexo, o que não era de interesse algum do Jodorowsky, porque no fim das contas ele estava interessado em criar a sua própria adaptação. O Jodorowsky fez diversas alterações na sua adaptação, ele fala dentro do documentário da dificuldade que sentiu inicialmente em conseguir se relacionar com o livro, até o momento em que ele se apaixona e entende que essa adaptação pode ser a grande oportunidade do diretor de fazer uma obra-prima. Ele não tinha lido Duna antes de iniciar a adaptação. Ele simplesmente sentiu que Duna seria o projeto ideal para que ele transformasse o mundo através do cinema. Um homem com objetivos gigantescos, grandiosos. Não estamos falando aqui de um diretor que se colocava ali como um humilde servo da arte. Não, ele queria de fato servir como uma espécie de Messias ou, no mínimo, o criador desse Messias para transformar o olhar do público. Ele então faz a sua adaptação, onde na conclusão da obra nós já entendemos o quanto esse diretor pensava em transformar a história, porque dentro da sua adaptação o Paul Atreides morre, mas ele transcende a morte, se transformando em todos no planeta e transmitindo a paz ao redor de toda a galáxia através do planeta que ele se transformou. Uma coisa completamente oposta do que o Frank Herbert gostaria, porque, como nós bem sabemos, agora com a adaptação também do Denis Villeneuve, o Frank Herbert ficou muito decepcionado com a interpretação das pessoas de que o Paul Atreides era, na verdade, um herói, quando ele estava tentando fazer um retrato dos perigos por trás dessas figuras. Mas não era de interesse algum do Jodorowsky trabalhar nesse sentido. Ele de fato sentia que estava fazendo um épico que poderia sim transformar a mente das pessoas. Então as suas ambições, elas eram tremendas, elas realmente estavam em um sentido espiritual. E eu sei que para muitas pessoas que estão acostumadas hoje em dia a ouvir pessoas falando sobre bilheteria quando estão falando de um filme, essas ideias elas parecem muito distantes, parecem ideias muito românticas, mas esse é o papel do artista também. Imaginar que por trás daquela sua obra ele pode transformar a vida das pessoas, o olhar das pessoas. Essa sua visão, ela precisava de um projeto que fosse à altura, e foi justamente isso que eles fizeram, porque assim que o Jodorowsky finaliza a adaptação, a escrita do roteiro, eles passam a procurar por diferentes artistas que seriam cruciais na construção dessa obra, primordialmente artistas visuais, porque a concepção de Duna de Jodorowsky era gigantesca. As ideias imagéticas que ele trouxe para dentro dessa adaptação são realmente impressionantes, e para isso ele foi construindo com a sua equipe de artistas visuais um universo fantástico. Ele trabalhou com o quadrinista francês Jean Giraud, conhecido também como Mobius. Juntos eles fizeram os storyboards do filme inteiro, milhares e milhares de páginas dos storyboards do filme completo. O ilustrador Chris Foss também foi super importante para que eles desenvolvessem as artes por trás desse filme, os conceitos por trás das naves. Com o H.R. Giger ele cria o planeta Harkonnen, os conceitos que estão ali por trás. Ele realmente conseguiu trazer ali uma equipe muito especial para construir os visuais, e não foi diferente na construção do seu elenco. Além de conseguir trazer vários atores muito interessantes da época, ele também trouxe nomes que até hoje surpreendem de estarem envolvidos no projeto, como Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, Orson Welles, um dos maiores diretores de todos os tempos, e Salvador Dalí fazendo o Imperador. O Jodorowsky era tão obcecado com esses nomes que ele ofereceu para eles tudo que eles pediram, ofertas realmente gigantescas que dificilmente seriam realizadas, mas não era interesse do Jodorowsky pensar nisso. Mas a história que eu acho mais alucinante, mesmo com todas essas figuras gigantescas por trás de Duna do Jodorowsky, é o que ele fez na preparação com o seu filho. O pequeno Brontes Jodorowsky ficou 2 anos se preparando para viver o papel do Paul Atreides. Jodorowsky tinha uma visão muito específica para esse personagem. Ele queria que o seu filho de fato realizasse as cenas de combate. Então ele passou 2 anos treinando, virou um atleta com 12 anos de idade e infelizmente não usou isso dentro desse projeto aqui. No futuro até trabalhou com seu pai em outras obras, mas é uma insanidade, né? Porque o Jodorowsky acreditava tanto nessa história que ele colocou o seu próprio filho para treinar como se ele fosse uma espécie de guerreiro. Para a trilha sonora ele conseguiu nada mais nada menos do que a banda Pink Floyd para construir o universo de Duna. Então você percebe que desde as ideias do que o Jodorowsky queria para esse filme até as pessoas que ele conseguiu envolver,
Realmente Duna seria um projeto gigantesco. Para que eles pudessem vender esse filme, eles criaram um livro que tinha todos esses elementos visuais que eles construíram, o roteiro, os storyboards e o plano de filmagem, como eles pensavam em realizar esse filme. Então era uma produção organizada, só que com um capitão que é uma força da natureza, um homem que não estava aceitando não como resposta de nenhum dos indivíduos que cruzou seu caminho. Quando eles foram para Hollywood, as pessoas acharam um livro fantástico, o orçamento estava dentro do que se acreditava ser razoável para a construção de um filme desse tamanho, mas os estúdios não se interessaram. Eles decidiram que realizar esse Duna de Jodorowsky não era uma boa ideia, tudo isso porque os estúdios não acreditavam que o Jodorowsky era um bom diretor para esse tipo de projeto. Dentro desse escopo, o diretor tinha sua própria visão, ele queria realizá-la com 100% de liberdade criativa. O filme não foi para frente, foi uma grande frustração na vida do Jodorowsky. Depois disso, ele viu Duna sendo realizado pelo David Lynch, que é um artista que ele respeita. No documentário, inclusive, é maravilhoso, porque ele diz que ficou muito satisfeito que o Duna do David Lynch não deu certo, porque ele sabe que é um sentimento ruim, mas no fim das contas ele é humano e ele ficaria arrasado se o filme fosse maravilhoso. Convenhamos, ele passou 2 anos ali da sua vida se dedicando completamente e simplesmente não foi respeitado pelos estúdios. Por sentirem que não conseguiriam controlá-lo de forma alguma, decidiram colocá-lo de lado, e isso machucou muito o diretor artisticamente. Depois, vários dos colaboradores que estavam envolvidos no seu projeto foram trabalhar em Hollywood. Muitas das coisas que estavam nesse livro, que ele deixou com os estúdios inclusive, acabaram aparecendo em vários filmes famosos. Acho que o exemplo mais forte em relação a isso é o quanto o filme Alien, o Oitavo Passageiro, foi influenciado por Duna de Jodorowsky, veio do trabalho que o H.R. Giger já desenvolvia, um artista plástico que não estava envolvido com o cinema antes disso e que acaba sendo o criador da criatura Alien, né? Uma das figuras mais icônicas aí da história do cinema hollywoodiano. Todo mundo acabou conseguindo trabalhar ali em Hollywood, realizar projetos. As ideias do Jodorowsky também fluíram, digamos assim, por Hollywood, inspiraram vários e vários outros filmes, mas o diretor não pôde concluir a sua visão, ele não pôde trazer o seu Duna para o mundo. Isso fez com que ele passasse muito tempo sem realizar filmes e acabasse também se dedicando bem mais aos quadrinhos. Ele continua sua parceria com Morbius porque a partir dos quadrinhos não importa o tamanho da sua visão, não importa onde se passa a sua visão, ele de fato consegue realizar as suas obras. Foi isso que o Jodorowsky fez. As suas visões, o que ele queria construir, eram coisas gigantescas, realmente assim, um visionário que infelizmente não teve o apoio dos estúdios hollywoodianos para fazer a sua obra. Mas eu acho que a grande lição para todos nós é que ele não deixou que essa indústria hollywoodiana acabasse com a sua criatividade. Muito pelo contrário, mesmo que ele tenha saído arrasado, machucado, e essa seja uma das histórias mais tristes, digamos assim, de não realização de um filme, o diretor continua, porque no fim das contas ele ainda acredita no poder de transformação da arte, através da sua rotina criativa, dos filmes que ele fez e também dos quadrinhos que ele lança e de todas as palavras que ele compartilha com a gente até hoje. No fim das contas, o seu filme respirou para muito além do que é a sua realização. Acabou virando algo maior, uma história que a gente compartilha aqui e faz parte, mas é uma questão que infelizmente cria histórias como essas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e a gente se encontra na próxima.